Você acredita que escolhe a música que ouve? Ou foi o seu tempo que escolheu por você? Pense na música da sua infância. Agora, na que seus pais ouviam antes de você nascer. Existe uma linha invisível que conecta esses sons ao Brasil de cada época. Uma força cultural que molda não só o que o artista canta, mas o que você é capaz de sentir. Hoje, vamos percorrer 300 anos de música brasileira, com nomes, datas e contextos. Vamos ver o que cada nota conseguiu dizer sobre o país e, principalmente, o que ela foi proibida de falar. No final dessa jornada, a pergunta vai ecoar. Em um mundo que nos consome e nos reproduz, onde termina a influência e onde começa a sua liberdade? A Gênese do Silêncio, séculos 18 e 19. Para entender o que somos hoje, precisamos olhar para o que fomos proibidos de cantar. Imagine o Brasil de 300 anos atrás. De um lado, os salões da elite, tentando mimetizar a Europa. De outro, as ruas, onde o corpo negro e o toque da viola de arame começavam a desenhar uma identidade. Nesse cenário, nascem duas forças. A modinha, feita para ser cantada baixinho nos saraus, falando de um amor idealizado e de uma melancolia profunda. E o lundu, com sua batida quebrada, que trazia o balanço proibido que vinha da África. Aqui está a primeira provocação do nosso exercício. Tanto a modinha quanto o lundu reproduziam exatamente o tempo em que nasceram. O artista daquela época não era livre. Ele era um espelho. A modinha conseguia dizer muito sobre a solidão da alma, mas não podia dizer nada sobre o país que estava sendo construído do lado de fora da janela. Um país sustentado pela escravidão que nenhuma das duas músicas ousava nomear. Já o lundu dizia tudo através do ritmo, mas precisava esconder suas palavras sob o manto do humor e da zombaria para não ser silenciado pelo chicote. Mas o tempo não para. Ele se acumula. E a prova de que o lundu venceu o silêncio dos salões veio em 1902. A primeira música gravada comercialmente no Brasil não foi uma modinha europeia. Foi o lundu, Isto é Bom, de Xisto Bahia, na voz do cantor baiano. Quando essa voz ecoou naquelas primeiras chapas de cera, o recado estava dado. O que a elite tentou esconder, o povo transformou em fundação. Há quem diga que o samba, o nosso grande monumento nacional, já estava ali, escondido em semente, esperando o século XX para florescer. O que cada nota desse período conseguiu dizer sobre o Brasil? Elas disseram que éramos um país partido. E o que elas não puderam dizer? Não puderam falar da liberdade, porque a liberdade ainda era um crime. Eis o primeiro veredito da nossa cronologia. A gente escolhe a canção, ou o tempo em que nascemos é quem nos canta? O Brasil entra no século XX tentando limpar as próprias manchas. Com a abolição em 1888 e a República em 1889, o discurso oficial era de modernização e branqueamento. O país queria ser Paris, mas o corpo brasileiro insistia em ser outra coisa. É nesse choque que nasce o machixe. A nossa primeira dança genuinamente urbana e mestiça. A elite da época o chamava de dança de gente vadia. Curiosamente, o machixe não tinha uma única palavra de cunho político em suas letras. Ele incomodava pelo que fazia o corpo sentir, não pelo que fazia a mente pensar. Ao dançar o machixe, o brasileiro mostrava, sem dizer uma frase, que a mistura racial era um fato consumado. Exatamente o que o projeto de nação tentava apagar. Ao mesmo tempo, nas mãos de Joaquim Calhado e do jovem Pixinguinha, o choro atingia um nível de virtuosismo que desafiava a lógica da época. Enquanto o higienismo científico tentava provar que negros e mestiços eram incapazes de produzir arte elevada, o choro respondia com flautas e violões
que faziam o que a Europa achava impossível. Aqui, o que se nomeia não é a palavra, é a presença. O artista não precisava de letra para protestar. A própria existência de sua técnica era o protesto. Mas repare no detalhe, ainda não existe o eu social. Não se falava abertamente de raça, de trabalho ou da exclusão que as favelas recém-nascidas já sentiam. A música era livre para ser genial, mas ainda não era livre para ser honesta sobre o que o país estava fazendo com seus filhos. O som era o grito de quem ainda não podia usar a voz. A música estava escolhendo o Brasil. Ou o Brasil é que não tinha outra escolha a não ser chorar pela música? Um choro de dor e genialidade na mesma proporção. Em 1917, o Brasil atende o pelo telefone. O que hoje chamamos de primeiro samba não nasceu em um estúdio, mas nos terreiros das tias baianas, mulheres negras, ex-escravizadas e migrantes, que criaram na Praça 11 um território de resistência sob o disfarce da festa. Aqui, a música brasileira opera um milagre tático. Nasce a figura do malandro. Através das vozes de Noel Rosa, Cartola, Ismael Silva e Wilson Batista, o samba começa, finalmente, a nomear a realidade. Eles cantam a fome, a exclusão e a tensão constante com a lei. Mas preste atenção no método. Eles fazem isso através do personagem. O malandro usa a ironia e a esperteza para dizer o que é proibido. Ele não faz uma reivindicação direta. Ele faz um deboche. Nos anos 30, a famosa polêmica entre Noel Rosa e Wilson Batista nos deu o primeiro grande debate social do país via rádio. O malandro deve se regenerar e trabalhar ou deve resistir à exploração? Meu chapéu do lado, tamanco arrastando. Era o Brasil discutindo sua própria alma em formato de estrofe. Deixa de arrastar o teu tamanco. Mas, mesmo com toda essa coragem, o silêncio ainda era a regra em um ponto crucial. Se você pegar todo o repertório dessa era, do Estácio ao Morro, uma palavra não aparece nenhuma vez: racismo. A cor da pele do próprio sambista, o fator que determinava onde ele podia morar, se seria preso ou se seria gravado, quase nunca era o tema explícito da canção. O sambista podia cantar a sua dor, mas ainda não tinha permissão para apontar o dedo para a causa dela. O malandro era livre para criar. Ou a sua esperteza era apenas o jeito que ele encontrou de sobreviver a um tempo que ainda o queria invisível. Nos anos 30, a história do Brasil dá um cavalo de pau. O mesmo samba que a polícia perseguia nos anos 20, agora é convidado pelo próprio Estado a sentar-se à mesa. O governo de Getúlio Vargas, através do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, percebe que a música é a cola que pode unir um país fragmentado. O Estado passa a financiar o que chamamos de samba de exaltação. É aqui que Ari Barroso compõe, em 1939, Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro. Repare na imagem que a canção projeta. A mulata, o cafezal, o sol, a mistura de raças vendida como uma harmonia divina. Sem que percebêssemos, a matriz sonora do mito da democracia racial estava sendo forjada ali, décadas antes de virar uma frase pronta em livros didáticos. Enquanto Carmen Miranda era exportada como o símbolo colorido da nossa brasilidade para os Estados Unidos, o discurso oficial nomeava uma nação mestiça, alegre e sem conflitos. Mas o que esse brilho todo calava? Calava a desigualdade real e a violência policial que continuava a bater na porta dos mesmos terreiros que inventaram o samba.
O poder financiava a melodia, mas cobrava o preço no silêncio da letra. O Brasil, meu amor, terra de Nosso Senhor. O sambista agora tinha microfone, mas precisava ter cuidado com o que soprava nele. Quando o poder escolhe financiar a sua voz, o silêncio que ele te impõe costuma dizer muito mais do que a canção que ele te libera para cantar. Com o fim da Segunda Guerra e a redemocratização de 1945, o Brasil decide olhar para dentro, mas apenas para o próprio umbigo. O samba, canção de Dolores Duran e Nelson Gonçalves domina o rádio, mergulhado na desilusão amorosa e na solidão urbana. É uma música de boate, de luz baixa, onde o conflito social foi substituído pela dor de cotovelo. Mas é em 1958 que o Brasil parece, finalmente, atingir a civilização. João Gilberto grava Chega de Saudade e nasce a Bossa Nova. É o Brasil de Juscelino Kubitschek, dos 50 anos em 5, de Brasília sendo erguida do zero no meio do nada. A Bossa Nova era a trilha sonora perfeita para um país que acreditava que ia dar certo. E é justamente nesse momento de menor tensão aparente que a letra da nossa música fica mais lavada de qualquer conflito. Em Ipanema, não se cantava a pobreza, não se cantava a raça, não se cantava o campo. O mar era calmo e o amor era a única urgência. O que a Bossa Nova nomeava era o nosso desejo de sermos modernos, elegantes e universais. O que ela calava, porém, era o abismo que continuava crescendo fora da Zona Sul carioca. Repare na ironia. É essa mesma geração, de Vinícius de Moraes a um jovem Chico Buarque, que poucos anos depois, sob um Brasil completamente diferente, seria obrigada pelo tempo a aprender a nomear a dor de um jeito que eles jamais imaginaram. A música era livre para ser perfeita, ou a sua perfeição era apenas o jeito de ignorar que o chão sob os pés do país já estava rachando. Em 1964, o chão racha de vez. Com o golpe militar, o Estado deixa de ser apenas o financiador da alegria para se tornar o censor do pensamento. O que acontece a seguir é uma das transformações mais fascinantes da nossa história. A mesma geração que antes sussurrava sobre o mar e o amor em Ipanema, agora precisa aprender, na marra, a arte de cifrar. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gil, Belchior e Milton Nascimento não escolheram a metáfora por puro virtuosismo poético. Eles a escolheram porque era a única forma de dizer o real sem serem barrados pela censura ou silenciados por algo pior. O que se nomeia sob essa máscara é a angústia, o autoritarismo e a falta de ar. O cálice de vinho vira o cálice da opressão. A roda viva vira a engrenagem que esmaga o indivíduo. A música brasileira se tornou um campo de batalha, onde a inteligência precisava vencer a força bruta no detalhe da palavra. Mas o que ficava calado à força? Ficava a crítica direta, o nome dos torturadores e a denúncia da estrutura da ditadura. O silêncio aqui era imposto pelo medo, e a canção era o único túnel que sobrava para a verdade escapar. Aqueles artistas não eram apenas compositores, eram tradutores de um Brasil que estava proibido de se reconhecer no espelho. Eles escolheram o código para serem livres. Ou o tempo em que viviam roubou deles o direito de dizer as coisas pelo nome? A ditadura finalmente acaba e o Brasil suspira. Mas o suspiro logo vira um grito de frustração. Nos fins dos anos 80, o som que ecoa não vem mais dos morros ou da Zona Sul carioca, mas do concreto frio e das largas avenidas de Brasília. A Legião Urbana, liderada por Renato Russo, não precisa mais de metáforas para se esconder da censura. A pergunta agora é direta, seca e brutal.
Que país é esse? Não é mais o medo que move a canção, é o desencanto. É a voz de uma geração que nasceu sob o silêncio forçado, conquistou o direito de falar e, ao abrir a boca, descobriu que a democracia tinha chegado vazia, burocrática e profundamente alienante. Bandas como Capital Inicial e Plebe Rude escancaram o tédio de uma juventude que via o Brasil mudar de mãos, mas não de estrutura. Eles cantam o vazio da promessa democrática, a sensação de que o futuro que nos prometeram era apenas uma reprise mal editada do passado. No entanto, repare no que esse rock, feito majoritariamente por filhos da classe média e de diplomatas, ainda não conseguia enxergar. Enquanto Renato Russo cantava a angústia existencial e o asfalto, a estrutura racial e de classe que sustentava aquele mesmo asfalto permanecia intocada nas letras. O rock de Brasília nomeava o desespero de quem tinha voz, mas ainda calava sobre quem continuava à margem, invisível nos subúrbios e nas periferias que o plano piloto insistia em ignorar. Eles tinham a chave do portão, mas ainda não sabiam como olhar para o quintal. Se essa cronologia fosse uma escalada em busca da verdade, em 1997, nós chegaríamos ao topo. Ou melhor, desceríamos ao epicentro. Com o álbum Sobrevivendo no Inferno, os Racionais MCs operam a maior precisão nominativa de toda a história da música brasileira. Acabou o tempo da metáfora, acabou o tempo do personagem malandro, acabou o tempo de esconder a dor sob o sol de Ipanema. Pela primeira vez, a música não pede licença para existir. Ela invade a sala de estar com estatística, geografia e mostra a realidade. Mano Brown, Ed Rock, Ice Blue e KLJ nomeiam o que o Brasil passou séculos tentando apagar. A raça, a luta de classe, a geografia da exclusão e a violência sistemática do Estado. Quando eles dizem que 70% dos jovens negros de periferias sem antecedentes criminais já sofreram violência policial, eles não estão fazendo poesia. Estão lendo um laudo necroscópico da nação. Em Diário de um Detento, o sistema prisional é narrado por dentro, com data, hora e nome. É o oposto exato do que vimos na ditadura. Em vez de cifrar para sobreviver, o rap nomeia tudo para não morrer. De toda essa linha do tempo, este é o momento em que menos coisa fica de fora. O silêncio, que antes era uma estratégia de sobrevivência ou uma imposição do poder, é finalmente estraçalhado. Os Racionais não foram apenas cantados pelo tempo. Eles forçaram o tempo a parar para ouvi-los. Eles foram os primeiros artistas verdadeiramente livres para dizer o que queriam. Ou o Brasil tornou-se tão insuportável que não restava mais nada a fazer a não ser gritar o óbvio? Mas o Brasil nunca é uma nota só. Enquanto as periferias ecoavam a denúncia seca do rap, os rádios e as TVs eram invadidos por uma explosão de cores e sorrisos, o pagode romântico. Grupos como Exalta Samba e Só Pra Contrariar operam uma mudança sutil, mas profunda. Pela primeira vez na música de massa, o desejo feminino ganha um protagonismo inédito na letra. A mulher deixa de ser apenas a musa passiva da modinha ou da bossa nova, para se tornar o sujeito que quer, que escolhe e que sente. Parece um avanço, mas aqui o silêncio opera de um jeito mais sofisticado. Repare, o desejo que ganha espaço para existir já nasce com a resposta pronta e o limite traçado. É o desejo que se encerra na monogamia absoluta, no eu só quero você, e no casamento como o único horizonte possível de felicidade. Não é a mulher se emancipando da estrutura, é a estrutura patriarcal se atualizando para parecer aberta, sem deixar de ser a mesma. O pagode romântico nomeia o amor, mas cala sobre a autonomia. Ele oferece a liberdade de desejar, desde que esse desejo sirva para manter a engrenagem patriarcal girando perfeitamente.
Enquanto o Brasil tentava se entender em meio a tantas mudanças, um novo pulsar vinha dos morros e das periferias cariocas: o funk. Ele nasceu de um encontro de mundos. A base rítmica, o Miami Bass, cruzou o oceano e encontrou no Rio de Janeiro o terreno perfeito para ganhar uma alma inteiramente nova. Nas mãos de artistas como MC Marcinho, Claudinho e Buchecha, e através da força da Furacão 2000, aquele som eletrônico e estrangeiro foi traduzido para o português das comunidades. O funk melody não foi apenas uma música, foi uma nova forma de falar sobre o desejo, o romance e a alegria de ocupar o espaço. Quando Claudinho e Buchecha cantavam Só Love, ou quando Marcinho exaltava a glamurosa, eles estavam moldando uma linguagem que o país inteiro, da Xuxa aos grandes festivais, acabaria repetindo. O que acontece aqui é o que define a nossa cultura. A gente recebe um estímulo, mas o que devolvemos é algo que só nós poderíamos ter criado. O funk se tornou o espelho de uma juventude que queria celebrar a própria existência, provando que a identidade não é algo estático, mas algo que a gente constrói enquanto dança. Neste momento da nossa cronologia, a pergunta sobre quem canta, quem ganha, um tom de parceria. Nós pegamos um ritmo e demos a ele um coração brasileiro. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. No início dos anos 2000, o Brasil assiste a uma nova resposta que vem de outro lugar social. João Bosco e Vinícius, cursando odontologia e fisioterapia no Mato Grosso do Sul, ajudam a batizar o sertanejo universitário. Aqui, a origem não é a periferia. É a classe média ocupando o ensino superior e levando sua visão de mundo para o palco. Se o pagode romântico abria espaço para o desejo feminino e o funk celebrava a autonomia do corpo, o sertanejo universitário surge como a contraofensiva. Aqui, a linguagem opera uma manobra sofisticada do patriarcado: a estetização do homem sofredor. Quando o cantor vai para o microfone dizer que ela o deixou, ele não está apenas cantando uma dor. Ele está usando a sua suposta fragilidade para desarmar a mulher. Ao se mostrar sensível e vulnerável, esse homem ocupa o centro do palco e tenta restabelecer a hierarquia social que sente que está perdendo. É o privilégio masculino se fantasiando de sofrimento para manter o controle. A mensagem nas entrelinhas é clara. A mulher pode até ser glamurosa ou desejar, mas o lugar dela no imaginário desse gênero é bem definido. Ela é o objeto que causa a dor ou a recompensa que cura o ego ferido. É o patriarcado trabalhando por seus privilégios através da canção, usando o choro como ferramenta para colocar a mulher de volta no lugar que a estrutura lhe reserva. O sertanejo universitário nos mostra que o silêncio também pode ser estratégico. Ele cala sobre o poder real, enquanto grita sobre uma dor que serve para mantê-lo intacto. E então chegamos à geração seguinte do rap. Não como um gênero à parte, mas como uma mutação que nasce de dentro dele: o trap. Se nos anos 90 os Racionais usavam a música para denunciar a luta de classe, com estatística e nomes reais, o trap opera em uma lógica inversa. Aqui, a ostentação de dinheiro e a objetificação do corpo feminino surgem no mesmo movimento em que se declara simbolicamente o fim da própria luta de classe que originou o movimento. Quando se canta que a favela venceu, a frase faz um trabalho estrutural cirúrgico. Ela sugere que a favela, como categoria de exclusão, deixou de existir. Se não virou, essa é a meta para a favela. Não é mais a luta de classe, é a identificação com a classe dominante. E repare como isso se conecta perfeitamente com o que aconteceu fora da música. O vocabulário social brasileiro foi sequestrado. O trabalhador virou colaborador. O pequeno comerciante virou empresário. Quem faz bico agora é autônomo. A própria palavra trabalhador foi sendo expulsa do nosso cotidiano.
substituída por uma gramática de mérito, empreendedorismo individual e sucesso como prova de caráter. O trap, mesmo vindo do mesmo lugar geográfico de onde vieram os Racionais, carrega essa nova gramática dentro de si. Ele não nomeia mais a barreira. Ele nomeia o consumo como a única forma de atravessá-la. A música parou de questionar a estrutura para tentar comprar um pedaço dela. O trap é a voz de uma periferia que venceu. Ou é a prova de que a linguagem do sistema finalmente aprendeu a cantar o ritmo da rua.